Olá, boa noite. Veja no Brasil TV. A polícia desarticula uma quadrilha de tráfico de animais silvestres no Rio de Janeiro. O suspeito de chefiar o grupo é um bombeiro preso hoje. Em Mato Grosso, a polícia prende advogados e um policial militar que repassavam informações sensíveis a chefes de uma facção criminosa. Em João Pessoa, um professor de matemática é morto em frente a uma escola. E ainda a tradição pernambucana de comer bredo no almoço de Páscoa. Você conhece essa planta? Terça-feira, 12 de março, agora no Brasil TV. Um homem invadiu um ônibus na rodoviária Novo Rio, no centro do Rio de Janeiro, e fez 18 reféns, entre eles idosos e crianças. Pelo menos 2 pessoas ficaram feridas durante uma troca de tiros no local. Segundo passageiros, o ônibus tinha como destino Minas Gerais, mas foi rendido pelo criminoso antes de sair da rodoviária. A área foi completamente isolada e embarques e desembarques ficaram paralisados. Centenas de passageiros tiveram as viagens canceladas. O Corpo de Bombeiros e o Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar, o BOP, atuam nessa ocorrência. A cobertura completa você acompanha na programação da Globo. 4 advogados e um policial militar foram presos suspeitos de integrarem uma organização criminosa em Mato Grosso. Segundo as investigações, eles repassavam dados sensíveis a chefes de uma facção. Os mandados foram cumpridos na capital, Cuiabá, e na região norte de Mato Grosso. 4 advogados foram presos, entre eles o apontado como o chefe do esquema. A polícia apreendeu dinheiro, celulares e computadores usados pelo grupo criminoso. A chamada banca jurídica atendia membros de organizações criminosas que já estavam presos. A banca de advogados servia exclusivamente para o benefício da organização criminosa. Por isso que entendemos que eles associaram voluntariamente a essa organização criminosa. As investigações começaram há 2 anos com a prisão dos chefes da facção aqui no norte do estado. Pela análise dos investigadores, a polícia descobriu que eles contrataram a banca de advogados para defender os faccionados, na maioria das vezes presos por tráfico de drogas. Mas os serviços iam muito além da defesa. Os advogados faziam parte da organização criminosa, principalmente como informantes. Os advogados, valendo-se da condição e das prerrogativas que a profissão dispõe, como a entrevista reservada, eles iam até os presídios, tinham essa comunicação pessoal, bem como pelo próprio telefone celular, e eles recebiam ordens da liderança. Em uma das mensagens, o chefe da facção, que está preso, pede informações a uma advogada envolvida no esquema sobre 4 pessoas que foram sequestradas pelo bando. Oi, doutora, tudo bom? Desculpa te incomodar. Doutora, eu precisava que você puxasse 4 nomes para mim aí de uns rapazes que são lá da Bahia. Só para mim saber se eles têm alguma passagem, tem algum processo, alguma coisa assim. Você não consegue puxar para mim, não? Em outro áudio, o advogado investigado presta contas ao chefe da facção. Eu vou entrar rapidinho aqui no presídio, no saindo já te mando os nomes, tá? O BO, eu consigo pegar assim. Além dos advogados, um policial militar também foi preso na operação. O policial militar, ele acessava de forma ilegal o nosso sistema, que é exclusivo das forças de segurança. Então, ele pegava os boletins de ocorrência e enviava aos advogados. Os 5 presos vão responder por organização criminosa. A Polícia Militar de Mato Grosso afirma que não compactua com nenhum tipo de atividade ilícita dentro da instituição e que já instaurou um procedimento administrativo para investigar o caso. Já a Ordem dos Advogados do Brasil informou em nota que acompanhou as buscas e as prisões para assegurar que não haveria violações de prerrogativas, mas não acessou o mérito dos processos. A Polícia Federal prendeu hoje, no Rio de Janeiro, um bombeiro apontado como chefe de uma quadrilha de tráfico de animais silvestres.
O bombeiro militar Fabiano Gouveia Monteiro é apontado pela Polícia Federal como o chefe dessa quadrilha. Ele foi preso hoje de manhã na casa dele, em Maricá, na região metropolitana. E na casa dele, os policiais apreenderam uma arma de uso restrito. Segundo as investigações, o Fabiano Monteiro fazia contato com caçadores ilegais que capturavam os animais e os vendia nas redes sociais. Os valores variavam ali entre 20 mil e 120 mil reais. A documentação desses animais, é claro, era toda fraudulenta. Em frente à casa do bombeiro estava esse pônei, trancado dentro de um trailer todo sujo, sem nenhuma condição de higiene. Um casal também foi preso na mesma cidade e na casa deles os policiais apreenderam 7 armas. Há também 20 mandados de busca e apreensão, inclusive contra servidores do INEA, o Instituto Estadual do Ambiente aqui do Rio, e de um subtenente da Polícia Militar Fluminense, o Luiz Carlos César, que é lotado na Polícia Ambiental. Entre os animais comercializados estão macacos prego, araras, papagaios e até cervos, que, segundo a investigação, possivelmente vieram do continente asiático, além de espécies ameaçadas de extinção. Os investigados vão responder por captura ilegal, receptação e tráfico de animais silvestres. As penas podem chegar a 58 anos de prisão. Se não for de um criadouro legalizado, autorizado a realizar esse tipo de comercialização, esses animais só têm uma origem: o tráfico de animais silvestres. Então, quem está adquirindo esse tipo de animal e divulgando está incentivando esse mercado paralelo e ainda está sob o risco de responder não só pelos crimes ambientais, mas pelo crime também de receptação, caso não entregue os animais e colabore com as investigações junto à Polícia Federal. Em nota, o INEA disse que não compactua com desvios de conduta e que os 2 alvos ligados ao órgão não trabalham mais no Instituto. O Corpo de Bombeiros Militar afirmou que repudia qualquer conduta ilícita e a Polícia Militar informou que abriu um procedimento administrativo disciplinar sobre o caso. Ainda não conseguimos contato com as defesas do bombeiro militar Fabiano Gouveia Monteiro e do subtenente da Polícia Militar do Rio, Luiz Carlos César, lotado na Polícia Ambiental. Em Goiás, a Polícia Civil foi às ruas desarticular uma organização criminosa suspeita de roubar pneus e tecidos de lojas, também cargas de caminhão, para revender tudo por um preço abaixo do mercado. Ainda era de madrugada quando 45 policiais civis saíram da Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos de Goiânia. Aqui no estado, os agentes cumpriram 10 mandados de busca e apreensão e 8 de prisão, em endereços ligados a integrantes de uma quadrilha suspeita de participar de um esquema de furtos e roubos de mercadorias, além de lavagem de dinheiro. A polícia também cumpriu mandados em Caruaru, no agreste pernambucano, Salvador, na Bahia, Campina Grande, na Paraíba e São Paulo, capital. Em Goiás, além de Goiânia, os policiais também cumpriram mandados nas cidades de Aparecida de Goiânia, Anápolis e Uruaçu. No município da região norte do estado, esse caminhão foi apreendido. A suspeita é de que o veículo estava sendo utilizado no transporte das mercadorias roubadas. Segundo a Polícia Civil, essa organização criminosa agia desde 2022. As investigações constataram que os produtos, principalmente pneus e tecidos, depois de furtados e roubados em Pernambuco, tinham como destino a região metropolitana de Goiânia. Esses objetos eles eram subtraídos, roubados de caminhões durante o transporte e também em estabelecimentos comerciais. Foram subtraídos em Pernambuco e muitas dessas cargas eram direcionadas a Goiás. Para a polícia, existem outras pessoas envolvidas. Essa é a primeira fase dessa operação e aí, a partir das provas, dos elementos que sejam colhidos, poderão vir outras fases a depender da evolução das investigações. Então essa investigação ainda continua, né? Continua, com certeza. Então teremos outros passos, os presos hoje serão interrogados e as provas serão analisadas. E a polícia do Rio Grande do Sul tenta localizar os criminosos que mataram uma mulher na noite de ontem na região metropolitana de Porto Alegre. Dina Adres era professora e foi morta na frente da filha durante um assalto. Na escola em que a professora trabalhava, em Portão,
muita comoção e perplexidade. Faixas de luto foram colocadas por colegas e alunos. Estamos todos em choque, transtornados e, de fato, sem acreditar ainda que aconteceu essa fatalidade ontem. É uma dor muito grande, né? A Prodiná era maravilhosa, sempre brincando, sempre sorrindo e com certeza a gente vai sentir muita falta dela. Diná Hadres tinha 53 anos de idade e estava aposentada há 4 anos. Ela tinha 3 filhas. Foi na companhia de uma delas que Diná foi morta na noite passada. Segundo a polícia, a professora Diná estava dentro do carro com a filha, nesta rua. Bandidos abordaram o carro. Ela se assustou e chegou a pedir socorro para o marido que estava descendo do ônibus. Nesse momento, os criminosos atiraram. A vítima estava com a sua filha dentro do veículo, aguardando o seu marido, que estava vindo de uma empresa e ia descer do ônibus. No momento que o marido dela desembarcou, foi o exato momento em que ela teria sido abordada pelos assaltantes e ela se assustou, olhou para o marido e gritou, socorro. Um dos assaltantes, que eram dois jovens, né, estava com uma arma em punho e não pensou 2 vezes, efetuou 2 disparos a queima-roupa e eles saíram correndo do local. Ali, alguns metros adiante, havia um veículo que estava aguardando eles. A Brigada Militar de Portão está trabalhando na busca dos suspeitos. A gente já tem a identificação de um possível veículo que teria sido usado, né? Então a gente está fazendo algumas abordagens em determinados locais que, de acordo com as câmeras de vídeo monitoramento, eles tiveram passagem, né? Verificando a propriedade do automóvel, né, para ver se tem alguma relação, e outras diligências, né, em cidades que são limítrofes com um portão que possivelmente, né, tenham relação com o fato. Um professor foi morto em frente a uma escola em João Pessoa. Um policial militar reformado foi preso, suspeito do crime. Oi, Marcelo. O crime foi por volta das 7 da manhã, no momento em que os alunos chegavam para assistir aula numa escola particular no bairro José Américo, zona sul aqui de João Pessoa. As imagens de câmeras de segurança mostram o momento do crime, quando a vítima, um professor de matemática, estava chegando na escola com a filha adolescente, levando ela para assistir aulas, quando foi surpreendido pelo atirador. Um homem que chega já por trás atirando e a adolescente termina vendo toda a cena do pai sendo morto a tiros. Depois, o homem que atira sai correndo. A polícia chegou logo em seguida e conseguiu identificar o atirador e também a vítima. O atirador sendo o 2º sargento reformado da Polícia Militar da Paraíba, Antônio Francisco de Sales, de 81 anos, e a vítima, o professor de matemática, Lueci José Brito, de 49 anos. O sargento terminou sendo preso 2 quadras depois da escola por um policial civil que também estava deixando a sua filha na escola e conseguiu entender o que estava acontecendo e partir para prender o sargento. O sargento ficou preso em flagrante, foi trazido aqui para a cidade da Polícia Civil em João Pessoa para aguardar a audiência de custódia. Em interrogatório na Delegacia de Homicídios, ele falou não se lembrar de nada, apenas que tinha saído de casa e depois que estava preso. Ele disse ao delegado que tinha transtornos psiquiátricos, o que vai ser investigado. Antônio Vieira, para o Brasil TV. O ano letivo na rede pública do Distrito Federal começou no dia 19 de fevereiro. E até hoje, quase um mês depois, ainda tem aluno sem professor. A rede pública do DF tem mais de 470 mil estudantes distribuídos em 835 escolas. Só que não tem professor para todo mundo. E esse é um problema crônico no DF. O Fabrício é pai de 2 alunas do Centro de Ensino Fundamental da 102 Norte. Ele conta que estão faltando pelo menos 3 professores na escola das filhas. Minha filha do 8º está dando aula para minha outra filha do 6º ano. Fica de manhã à tarde da aula. Matérias são de artes, ciências e geografia. E é muito triste essa situação. No CAIC Bernardo Saião, em Ceilândia, o problema se repete. Essas mensagens da direção da escola, em um grupo com pais e responsáveis, comunicam a falta de professores do 1º ano.
De acordo com mães e pais, não há reposição para os professores afastados por atestados médicos. Essa mãe, que preferiu não se identificar, conta que o filho dela está sem aula desde o dia 27 de fevereiro. Está um descaso muito grande com as crianças do CAIC Bernardo Saião, na Ceilândia. Eles não estão em aula, primeiro ano, todos os alunos praticamente do primeiro ano, não está tendo professor, o grupo da escola só avisa que não vai ter aula à noite, uns 10h30 da noite, que não vai ter aula, e assim, fica muito complicado, porque assim, primeiro ano da criança na escola, e assim, você vai um dia, tem desde o dia 27 de fevereiro que não está tendo aula, e a gente fica nessa dificuldade de entender como vai ser, se vai ter professor, como vai ser. Já faz quase um mês que as aulas voltaram na rede pública e com problemas que se repetem ao longo dos anos. Para especialistas em educação, falta planejamento do governo do DF. E isso pode comprometer tanto o aprendizado quanto a rotina dos estudantes. Essa situação de falta de professores é muito preocupante. Cada aluno, seja na educação infantil, seja no ensino fundamental, tem direito a ter todos os professores e uma carga horária anual. Se está faltando professores com mês de aula, isso vai precisar ser reposto. Se eu sei quantos alunos eu vou ter no próximo ano, eu já sei quantas vagas eu vou ofertar, eu sei quantas turmas eu vou formar, eu sei quantos professores eu preciso. Tomar providências antes é agir de forma planejada. Então isso denota uma falta de planejamento, isso tem um prejuízo. As providências devem ser tomadas antes do início do ano letivo para que os alunos não sejam prejudicados. Dados do Portal da Transparência mostram um problema no ensino básico. São 14.456 cargos vagos para professores da educação básica e 21.500 cargos ocupados. De acordo com a Comissão de Educação, Saúde e Cultura da Câmara Legislativa do DF, em 2014, a Secretaria de Educação tinha 83% dos cargos ocupados por professores efetivos. Mas em 2023, essa porcentagem caiu muito, chegou a 56% dos cargos ocupados por docentes efetivos. Para o deputado Gabriel Magno, presidente da comissão, a opção de não nomeação por parte do GDF nos últimos anos tem levado a consequências graves, como a superlotação das salas de aula. A gente tem recebido uma série de denúncias aqui na comissão, todas elas apresentado à própria secretaria e também aos órgãos de controle, Tribunal de Contas, Ministério Público. O Tribunal de Contas, inclusive, recentemente acatou uma série das nossas representações sobre salas superlotadas, falta de professores, falta de investimento adequado da Secretaria de Educação no que diz respeito à infraestrutura das escolas e também de pessoal, para poder a gente suprir esses problemas que têm gerado um problema de qualidade também no direito à educação das crianças, adolescentes, jovens e adultos. Apesar do relato dos pais, a Secretaria de Educação informou que não há falta de professores na rede pública de ensino e que o que pode ocorrer é um intervalo entre afastamento e substituição. Enchentes afetam dezenas de famílias no interior do Maranhão. Em todo o estado, 4 municípios decretaram situação de emergência e cerca de 200 moradores de um povoado estão isolados porque um alagamento impede a passagem na estrada que dá acesso ao local. A lama empoçada faz aumentar os buracos e dificulta a passagem de carros nessa estrada vicinal que dá acesso ao povoado Genipapo, zona rural de Esperantinópolis. No local, as casas foram invadidas por uma forte correnteza na última semana. Moradores gravaram vídeos que mostram um momento de desespero. Ainda há marcas da enxurrada e relatos de moradores como Isabelle, que perdeu quase tudo. Além do prejuízo, a preocupação é que uma nova inundação aconteça. Eu mesma, desde o dia que aconteceu, eu não consigo mais dormir, não consigo mais ficar aqui. Há poucas roupas que sobraram, tá ali na casa da minha irmã, a gente está lá, enquanto arruma um local para a gente ir, porque aqui não dá mais para ficar. Elielda estava em casa com a mãe e o filho, quando percebeu que tudo ficou alagado rapidamente, estragando móveis. A correnteza que invadiu tudo durou pelo menos 2 horas. Depois foi preciso fazer buracos nas paredes para retirar a água que ficou represada. As coisas ficaram, o guarda-roupa, não tem? Ficou todo... A situação tá aqui, para vocês verem. 3 danificados. 3 danificados. O sofá molhou todo, o sofá não danificou, não tem assim, mas molhou, ficou melado de lama. A geladeira molhou,
Aí minhas coisas de casa não ficaram muito não, porque eu trepei essas coisas mais pequenas, não tem, mas as grandes mesmo, os guarda-roupa, peso total. Segundo a Prefeitura de Esperantinópolis, 250 famílias foram afetadas no povoado Genipapo. O município não decretou o estado de emergência. Equipes da Prefeitura estão atentas às áreas de risco. De acordo com a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, em todo o estado, 4 municípios decretaram situação de emergência com 148 famílias atingidas pelas enchentes. A seguir, um susto em Santa Catarina. Uma mulher encontrou, olha só, uma cobra pendurada em um varal de roupas. Daqui a pouco, não saia daí. Gente, olha esse susto. Uma moradora da cidade de São Francisco do Sul, em Santa Catarina, foi pendurar a roupa no varal e encontrou uma cobra. A mulher contou que, na hora de recolher as roupas, percebeu que o animal estava enrolado no meio de algumas peças e chamou os socorristas, que retiraram o animal de cerca de 80 centímetros e soltaram ele em uma área de mata. Segundo biólogos, a cobra é da espécie dormideira, que tem hábitos terrestres e também pode ser encontrada em árvores. A espécie se alimenta de lesmas e caramujos e, ainda bem, é inofensiva ao ser humano. E entre os itens tradicionais do almoço de Páscoa em Pernambuco está o bredo, uma planta cheia de mistérios que só aparece nessa época do ano. E esse é um costume que movimenta a agricultura familiar na cidade de Vitória de Santo Antão. Alface, cebola, salsa e coentro são as principais hortaliças cultivadas por agricultores do distrito de Oiteiro, em Vitória de Santo Antão. Mas é no mês de março que uma planta diferente ganha espaço nas hortas, o bredo. Edivan é agricultor e está na expectativa para a chegada da Páscoa. Nesse período, os mais de 3.000 maços de bredo que a família plantou em fevereiro serão vendidos. É uma rendinha a mais que nós aprontamos para ultrapassar as nossas dificuldades, as nossas necessidades. Então, a renda desse bredo é bem maravilhoso. Eu acho que creio para muitas pessoas, que é fácil o cultivo dele. Ninguém sabe ao certo como o costume de comer bredo no almoço de Páscoa surgiu. E nem porque, depois da quaresma, a planta some dos mercados. O que se sabe é que o preparo é uma tradição que não pode faltar na mesa de muita gente na Semana Santa. Geralmente o costume da maioria da demanda é no tempo da quaresma, que todo tempo da quaresma, na sexta-feira da Paixão, a turma gosta de comer esse bredo. Aí a gente só planta nesse período, antes do carnaval. Tem gente que planta depois do carnaval, mas uma semana antes do carnaval a gente tá planta ele, para quando chegar a semana da quaresma ele já está no tempo certo da colheita. O bredo é servido como acompanhamento para o peixe frito, para o camarão, para o bacalhau e sempre é feito com leite de coco. O curioso dessa planta é que ela só é cultivada durante a quaresma, onde a procura é bem alta. Para os agricultores, o bredo é vantajoso porque quase não há custo para o plantio. A gente não gasta com semente, é coisas que nascem aqui na propriedade mesmo e ajuda muito os agricultores. No tempo da quaresma é tradição, não ter o bredo parece que não tem quaresma. É muito trabalhoso? Um pouco, viu? Cansativo. A coluna perde socorro, porque assim, se a gente vai cortar na terça, um exemplo, na segunda tarde a gente tira essas folhinhas para que seja vendido sem ela, porque casflor eles não compram. Na comunidade, cerca de 60 famílias vivem da agricultura. Este ano, por aqui, a plantação de bredo aumentou e o que for colhido será levado principalmente para o Ceasa, no Recife, para o município de Bonito e para supermercados da região metropolitana. É uma produção muito forte no período da quaresma. O Oiteiro adquiriu essa tradição que já vem há décadas, mas tem que ter o bredo na Semana Santa. É muita expectativa, né? Principalmente porque o aumento da mão de obra aumenta, então gera mais emprego para a comunidade e gerando mais emprego gera também mais renda. A agricultura para mim é tudo, né? Tenho o maior orgulho de ser agricultora. Meus filhos também estão crescendo. Eu quero passar para eles aquilo que eu aprendi, o que eu conheci como um incentivo de vida. Porque muitas pessoas ali assim, o trabalho da agricultura é sofrido, não quero para mim. Mas é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu aprendi, nasci, né, na agricultura e estamos aí, né? O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você. Até amanhã.